Qual a diferença entre fazer um concerto em uma sala sinfônica, em um teatro, numa igreja ou em uma praça? No primeiro episódio da temporada Orquestras, gestores de 6 orquestras do Brasil e do Reino Unido discutem a importância da infraestrutura e a influência dos espaços físicos para a excelência musical. Série Gestão Cultural Mundo Afora, mas uma troca de experiências sobre métodos e estratégias de gestão cultural está começando. Home for us as an orchestra is here at King's Place. This is where we have our formal residency. We're a resident orchestra here. We also have another London series at Southbank Centre where we are associate orchestra. So those are our two sort of London homes where we do most of our work here in London. Beyond those core relationships, we also then have a much wider network of ad hoc relationships, so venues that we work with on a more occasional basis. Both nationally in other cities in the UK and also here in London. So we are incredibly fortunate in Birmingham that we have not only one of the best concert halls in the world, but we were also one of the very first orchestras to build its own home for rehearsals and office space. So the CBSO Centre, which opened in 1998, is where we have our staff team based. It is where our orchestra rehearses probably about 80 days a year. And it's where all of our various choirs, our youth orchestra, our contemporary music group, our education concerts, and our chamber music series all take place as well. Whenever the orchestra doesn't need it for its own purposes, we rent it out to other people as well. So it is a community resource for the whole of Birmingham. We have a rehearsal venue called Henry Wood Hall, which with the London Symphony we converted from a bombed 18th century church in 1975. And we do most of our rehearsals there. We do the final rehearsal on the concert day in Royal Festival Hall, and if there is any free time prior to that, we will use Royal Festival Hall, but generally we need to use Henry Wood Hall. As atividades da orquestra acontecem sempre no Teatro Tobias Barreto, 80% delas, e 20% no Teatro Ateneu. São em torno de até 2014, 4 semanas de ensaios, junto com os concertos, e a partir de 2015, nesse ano, nós diminuímos as atividades, mas sempre concertos e os ensaios dentro dos teatros, tanto Ateneu quanto Tobias Barreto. É um privilégio poder estar no melhor equipamento do estado da Bahia. É um privilégio fundamental para atingirmos nossos resultados. A utilização do espaço ela é bem modular, ela é bem flexível e realmente em função da demanda e da disponibilidade. Mas é o único equipamento cultural desse porte no estado da Bahia. A demanda é muito grande, muito alta e a gente às vezes tem que se adaptar a algum espetáculo que vem de fora e que teria uma demanda importante a ser atendida e a gente está pronto a flexibilizar isso. A Sala Minas Gerais tem uma história que ela é intimamente ligada à história da própria orquestra. A orquestra se encontrava aí como também uma inquilina do Palácio das Artes e com as dificuldades de exatamente de ter uma agenda própria
e como que essa agenda podia se realizar dentro de um espaço, disputando com outras necessidades do Palácio das Artes. Então nós tivemos que ir demonstrando para os nossos governantes que a orquestra precisava do seu corpo e mostrando também os impactos econômicos de ter uma sala de concertos, porque uma sala de concertos pode se tornar um cartão postal da cidade. Como o Estado de Minas na época tinha um programa chamado o Programa Estatal de Empreendedores Públicos, havia entre os empreendedores públicos 2 arquitetos daqui mesmo da cidade que se dispuseram, emprestaram o seu conhecimento para fazer o projeto enquanto funcionários públicos. Então não se gastou nada com projeto arquitetônico. I would love to, I suppose, be able to consider having our own concert hall. I think realistically, as a small orchestra in the London market, building a concert hall was never going to be an easy option and probably wouldn't be realistic for us anytime soon. So I think we always needed to find a venue partner in London that we could work with. Rehearsal space is a big challenge for an orchestra like ours. Again, obviously it would be lovely to have our own rehearsal space. Very few orchestras do. And I think, in terms of our priorities, the cost of buying a building in London is so astronomical that it makes much more sense for us to work in partnership with existing venues. Ultimately, we are probably better off being in a situation where we are responsible for the company rather than a venue as well, as nice as that would be. What we are interested in at the moment is acquiring a better rehearsal space where we could locate the staff, this office, and our education community work as well, and use that rehearsal space for doing recordings, particularly movie soundtrack recordings. Certainly in London, it would be nicer to have better concert halls than we have. The 19th century concert hall was bombed during the Second World War in 1940, and with all of our instruments in it as it happened, or all the large instruments. And Royal Festival Hall was essentially built as a replacement for that hall. No estado da Bahia não tem nenhuma, eu sei que no Brasil são poucas, mas a falta de equipamento é uma falha da nossa, vamos dizer assim, da nossa histórica, que essa falta de investimento em equipamento cultural tem atrasado em muito o desenvolvimento das nossas capacidades artísticas. Então, sim, o Neogibá, a Orquestra Juvenil da Bahia precisa de uma sala sinfônica, mas a OSBA também precisa, e outros grupos que virão e que nascerão justamente porque o equipamento existe. Well, the resident orchestra concept means that we have first choice of the dates before the hall programs its own work or the work of people who want to hire the venue. I think unless you work with the venue, there's not a lot of sense in being resident if you just come in and do something and then go. So we are working very cooperatively, and I think the other advantage for the London Philharmonic is that we get much more marketing push, much more visibility, profile from doing our presentations this way than we might achieve if we did it only by ourselves. I think venue relationships are really, really essential for an orchestra, particularly an orchestra that's just starting. And for us, the King's Place relationship came at a very important moment for us, just as we were starting to get going as an orchestra. We've always had a very close partnership with King's Place, and as the orchestra has grown, that partnership has developed further. So, it's a partnership that we both, that's a genuine collaboration. We've just entered into a big 5-year collaborative project in partnership with King's Place, actually just started this month, exploring
the whole cycle of Mozart's piano concertos, which we think is the first time a project like that has been done here in the UK. So that's a good example of a project that we can do together, but we couldn't probably do independently. We needed the support from the venue to be able to do that, and they needed an orchestra that was willing to invest in it over 5 years to make it part of their series. A Orquestra Sinfônica da Bahia é a real residente do teatro. Essa é uma orquestra oficial, apesar de não ser chamada Orquestra do Teatro Castro Alves. Ela é uma orquestra vinculada à fundação que rege, que faz a gestão desse teatro, que é a Fundação Cultural do Estado. Então, a OSBA tem a prioridade na utilização dos espaços. Então, como ela só utiliza na parte da manhã, nós podemos aproveitar do turno da tarde e da noite para nossos ensaios. Então, como nós nos adaptamos aos horários, nunca houve nenhum problema de dividir os espaços aqui dentro. Mas é evidente que se o Neogibá tivesse um espaço próprio para suas orquestras, a produtividade seria bem maior. No Teatro Tobias Barreto, por exemplo, nós dispomos de uma sala de ensaio. Ou seja, os ensaios acontecem nessa sala, mas os concertos no palco. Eu não diria que nós somos exatamente residentes. Nós trabalhamos no teatro, né, estamos na sala de ensaios, mas talvez o desafio maior seria que pudéssemos ficar sempre ensaiando no palco. Symphony Hall also managed the Town Hall, which is where the orchestra used to play, which is a very beautiful 1830s hall that seats 1,000 people and was renovated 10 years ago. And so the One Management does both those venues. So they focus on the things that they do best, running box offices, running venues, programming a wide variety of events. And we focus on what we do best, which is classical orchestral music, other orchestral music, and selling tickets. We have a very good relationship, actually. We have the first choice of dates, but there is a great deal of flexibility between us and Symphony Hall. So if we have dates that we don't need, we give them back to them. If they want to put something in that can only be on a date, if we can move, we will move our diary. If we want to add an extra concert, they will let us have. So it's a constant dialogue, but actually a very good relationship. There are, of course, challenges with working with venues. I think the thing is that those challenges decrease as you spend longer in a relationship. It's much harder working with a venue, even if the venue is supportive, where you haven't got that experience of working together. We've done a lot of work over the last year with new venues, and of course every time you work with a new venue, it takes a lot of time actually to get that level of trust established and that level of experience, so you know what problems to look out for. Nós ficamos 7 anos funcionando na Fundação Cláudio Salgado, Palácio das Artes. Então nós dividimos uma sala de ensaio com a outra orquestra, 2 orquestras trabalhando no mesmo espaço. Nós ficamos 7 anos nesse ritmo de ensaios, dividindo o mesmo espaço. Então era uma logística. Então acabava o ensaio da outra orquestra, desmontava tudo, eu montava a filarmônica. It's quite unusual to have 2 resident symphony orchestras in a hall. It would normally only be 1, but that grows out of the fact that in London there are 5 symphony orchestras and basically 2 concert halls. It was inevitable. I mean, there was a contest to get the residency, which the London Philharmonic won in 1992, and then I think through a certain amount of political pressure, the Philharmonia was admitted 2 years later. And we appear to have different audiences, so we work alongside each other quite satisfactorily. We run our concerts on Wednesdays, Fridays and Saturdays. They run on Tuesdays, Thursdays and Sundays. As dificuldades de se apresentar num local diferente do teatro é justamente, em primeiro lugar, o transporte. E você levar toda uma orquestra sinfônica para uma igreja ou para um palco montado no interior, né? Porque não tem como, por exemplo, uma orquestra tocar numa praça pública sem ter um palco.
né, um palco coberto, fechado pelas laterais, por exemplo. Porque, diferente de uma banda sinfônica, uma banda filarmônica, que é comum nas cidades do interior, eu tenho violinos, eu tenho instrumentos de madeira cujo som ele não propaga tão facilmente fora de um local adequado. Mas é uma alternativa e uma possibilidade da orquestra sair do seu convívio, do seu centro e atingir novos públicos. Nós nos apresentamos já em parques, em ruas, em praças, em igrejas. E este ano, particularmente, nós temos toda uma temporada que é feita nas igrejas, que são na semana anterior à semana da apresentação do concerto no palco do Teatro Castro Alves. E, por exemplo, numa igreja, também a acústica da igreja e o fato de ser uma coisa mais intimista, também colabora para que o nível artístico da orquestra cresça. Então é um grande desafio, né, para a nossa diretoria tirar essa orquestra de sua casa e levá-la para outros ambientes, nem sempre favoráveis. Os lugares que a gente mais se apresenta são praças públicas. Você tem um projeto de praças aqui em Belo Horizonte, que nós já fizemos praticamente todas as principais praças várias vezes, e temos as praças nas cidades do interior e também do Brasil, e já fizemos alguns no exterior. E tem também um outro espaço público importante que a gente faz também em museus, fizemos recentemente no aeroporto, mas não a orquestra inteira, as orquestras de câmara, né? Os grupos de câmara. Então você tem muitos desafios. So we promote around 75 concerts a year here in Symphony Hall, and then in a typical year we will play perhaps 50 more concerts, some of which are in the UK and some of which are on overseas tours. Everything that we do outside Birmingham is promoted by somebody else, so we have to sell ourselves to another promoter, and usually that is concert halls, but not always. So, for instance, we do play, England has some very fine cathedrals, so we do quite a lot of concerts in large cathedrals. In general, though, it is mostly concert halls. We have, for instance, done collaborations for opera productions where we go to very unusual spaces. So last year we did an opera production with Birmingham Opera Company, who are close partners of ours, where we played a full-length opera by Michael Tippett, an English composer, in a warehouse, a completely disused warehouse in Birmingham, where they built a complete set for this opera. So we were it was not a comfortable concert hall, but it was an amazing experience. But generally, yes, we play in concert halls, but of course groups of musicians go and do concerts in all kinds of places. So the chamber music program, which happens at CBSO Centre, also travels around to other venues. And our choirs and some of our other ensembles do all sorts of concerts and lots in schools. Alternative venues and outdoor venues are very interesting for specific reasons. For example, when we played on a boat for the Queen's Diamond Jubilee on the Thames River, obviously the sound was amplified so people on the shore could hear it. So there's a compromise, but then it was a very big event and it was important to do. So you balance the compromise with the atmosphere, if you like, or the sense of occasion that playing outside of the concert hall might warrant? Well, in terms of the specific challenges that we've encountered in presenting concerts outside of concert halls, they are numerous. Sometimes very simple, practical things like not having adequate changing room space for players, or adequate technical infrastructure to be able to mount the sorts of shows that we stage. Usually there's a solution to be found in those sorts of cases. I think that the much harder kinds of challenges are to do with acoustics. So the worst problems we've had in those sorts of spaces have been where traffic noise or the sound in the space has been impossible to work with, and those can be fatal to a project. Basically, I mean, that's where it's essential that you have a really good process of getting to know a venue and understanding how it's going to work sonically before you commit to something. A nossa diretoria de produção musical, ela trabalha com um grupo muito pequeno, muito versátil, né?
eu tenho hoje 4 produtores e uma gerente de produção, né? E todas as outras funções são delegadas, são contratadas, né? Então são profissionais com experiência muito grande, né, na área de produção, cada um com sua característica. Tem, por exemplo, um produtor que ele é responsável pelo funcionamento da sala, né, nos dias de concerto, então entrada e saída de público, checagem de ingressos, acomodação das pessoas nos lugares, o bem-estar do espectador, né, ambulância, brigada de incêndio, quer dizer, todos os detalhes para o funcionamento da sala, né, do concerto. Eu tenho um produtor que tem uma característica mais que a gente chama de produtor de campo, produtor técnico, ou seja, aquele que vai 2, 3 dias antes na cidade ou na praça e vê todas as condições, vai antes, mede todos os espaços, né, vê as condições de energia, de todas a logística, né, e depois acompanha a montagem e a desmontagem de toda a produção. E a gente também faz questão de ver o espaço para o público. Não adianta preparar o espaço só para a orquestra e o público ficar com a visão, né, atrapalhada, não ter o processo sonoro, não chegar até onde eles vão ficar. Então a gente vê se a propagação do som vai ser favorável. É complicado, porque é muito delicado, são mais de 60 microfones, a gente precisa... Tem que ser, né, o técnico de som tem que ser praticamente o segundo regente, então tem que ser muito bom o técnico e o equipamento também, né? Então a gente procura o tempo todo nos cercarmos dos melhores profissionais de som, de luz, de palco, de segurança e de tudo mais, para que aquele espaço seja aproveitado da melhor forma possível e que o som da orquestra e a imagem da orquestra cheguem da melhor maneira possível. Esse é um desafio incessante, cotidiano nosso. For an orchestra which is playing on acoustic instruments, the ultimate instrument in the orchestra is the concert hall, because the sound is produced by hitting the walls and the ceilings and so on, and the refraction is giving you the sound for the listener and for the orchestra sitting on stage. That's how the sound comes. So obviously the concert hall and the quality of the concert hall is like almost the most important instrument you can have to make a great orchestra. Com uma acústica que não é adequada, o seu trabalho ele não rende e você meio que desacredita ou perde o interesse em continuar diariamente repetindo aquela atividade. Então, realmente se tratando de música, de instrumento, de orquestra, a sala sinfônica, a sala feita para o corpo, né, para essa prática, é indissociável. A qualidade desse espaço é indissociável à qualidade do resultado musical, o resultado artístico do grupo. It also makes a huge difference to the quality of listening. So our audiences are among the quietest and best behaved anywhere in the world, in my experience. And the reason for that is they know that if they sit there and cough or play with their keys or their phone goes off or anything like that, they will be heard by 2,000 people. And it's amazing what that does over time to the audience's concentration and kind of involvement in the music. Existe uma diferença entre salas sinfônicas e teatros, sim, pela simples razão de que a sala sinfônica ela é realmente escrita, ela é feita, ela é desenhada para o som do instrumento musical, de uma orquestra, enquanto que o teatro ele se pretende ser um espaço multiuso, em que, obviamente, quando você tenta agradar a todos, você acaba tendo que tirar um pouco de cada um. Traditionally, the shoebox shape of the 19th century has been and still is very successful, and it is said that a lot of that is to do with the density of the brickwork and the density of the plaster on the brickwork. In more modern venues, there are cheaper and lighter materials used which don't provide the same sort of... Modern science and technology has
overcome a lot of the issues that we probably had with concert halls between, say, the 30s and the 70s to produce better halls now. So that the risk of not getting a good hall now is minimised. So basically, any orchestra that plays in a great acoustic will become a better orchestra. If you play in a great acoustic for many years, you will become a very great orchestra. Neste episódio da temporada Orquestras da série Gestão Cultural Mundo Afora, compreendemos a importância do espaço físico para o funcionamento de uma orquestra. A sua cidade conta com espaço apropriado para concertos? Já assistiu ou realizou concertos em espaços alternativos? Como foi a experiência? Deixe o seu comentário, participe deste diálogo sobre gestão cultural e não esqueça de compartilhar o conteúdo nas suas redes sociais. No próximo episódio, abordaremos os modelos de governança das orquestras. Acompanhe!